Caros alunos, boa tarde. Estão me escutando bem? Oi, professor, boa tarde. Sim, estou sim. Beleza. Bom, a gente só está faltando a Aline. A gente vai começar. Eu estou compartilhando a minha tela toda, porque como a gente vai trabalhar hoje com o C++, aí vai ser importante aí vocês enxergarem aí tudo que eu estou fazendo, tranquilo? E eu também estou gravando de forma diferente. Eu vou gravar a partir de um software que é o Camtasia, que ele grava tudo que eu estou fazendo, falando, né, tudo que a gente vai estar fazendo aqui. Muito bem. Bom, inicialmente eu gostaria só de... eu fiz uma alteração na estrutura aí. Todo mundo está enxergando, né? Que eu estou movimentando aí na minha tela, né? Sim, Beleza. Eu fiz uma modificação na estrutura aí do Classroom para que ficasse melhor organizado aí os documentos, né, que eu estou postando, tá? Então eu criei uma guia, um tópico chamado de documentos, que tem o calendário, o e-mail da turma e todos os documentos, assim, digamos, administrativos. Depois eu incluí um tópico chamado de pseudolinguagem, que tem aí, né, a apresentação dos vídeos e tal. Os links dos vídeos das aulas eu vou até modificar aqui. Deixa eu aproveitar aqui que eu vou colocar nos documentos, que aí fica melhor. Para servir de base, porque não está relacionado a um tópico específico, mas todos os vídeos que são disponibilizados, aqui os links dos vídeos eu vou colocar para cá, no último item. Muito bem. Deixa eu só mover para cima. Então, os links dos vídeos vão ficar disponíveis aqui, né? Já tem lá os dois vídeos que nós já tivemos, né, na aula do dia 10 do dia 15. E também, né, eu vou sempre colocar quando a gente terminar o de hoje. Aí a parte de pseudolinguagem, né, a parte inicial. Aí tem um conteúdo de texto aqui, né, para que vocês possam dar uma lida. Aquela lista de exercícios, né, a apresentação que foi utilizada na pseudolinguagem. A estrutura de seleção, que foi a aula do dia 15, né? A apresentação que eu utilizei. Aí tem um conteúdo de texto, né? E o exercício de teste que nós fizemos na hora. Lá. E a lista de exercícios que já foi distribuída aí com as orientações, né? Dizendo que cada um qual é a lista responsável, o exercício responsável, a questão. E eu fiz a inclusão agora, já que a gente vai começar hoje com o Dev, eu coloquei uma apostila de Dev C++, né, do professor Alan Rodrigo, e mais uma apostila de linguagem C++, do professor Armando Luiz, que é para vocês, né, utilizarem como material de estudo, né, muito embora nada impeça que vocês utilizem, né, a internet aí, porque tem muito material disponível na internet, mas esse eu gostei das referências, tem mais ou menos aí o que a gente vai trabalhar, então vocês podem utilizar aí esse material, tranquilo? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta aí sobre a estrutura? não, tá tudo certo. Tranquilo, beleza, Tudo certo. tranquilo. Bom, a gente vai trabalhar com o Dev C++, então o Dev é disponível de forma gratuita, né, na internet. Basta você fazer o download e depois fazer a instalação. Você já tem o Dev instalado em casa ou no computador? Não, professor. Eu tinha, mas eu acabei desinstalando. Vou Mas instalar de novo. vai precisar de instalar de novo, né? Pedro, Sim. tranquilo? Beleza. Tem uma versão também para Android.
É o Droid CP Pro, salvo engano, né? Mas não tem algumas funções, né? Porque como no Android alguns comandos, né, não estão relacionados ao sistema operacional, então algumas funções não são aplicáveis a essas versões para Android, né, para que você pudesse utilizar, por exemplo, no celular ou no tablet, né, mas é uma versão limitada em razão de algumas funções não estarem disponíveis, né? Por exemplo, os comandos system, que é muito comum a gente utilizar no C++, que tem por trás, né, o prompt do MS-DOS, o prompt de comando do Windows, perdão, não vão funcionar no Android, né? Então, por isso que acaba sendo limitado, né? Então, é bom fazer a instalação. Basta procurar lá no Google, procurar o Dev C++, a versão mais atual aí da SourceForge aqui é a melhor que você tem, né, para poder buscar. Basta fazer o download e fazer a instalação, é bastante simples, né, que ele vai baixar e fazer a instalação aí no seu computador, tranquilo? Bom, depois de instalado, você tem possibilidade, né, de iniciar aí o seu projeto e começar a fazer uso, né, da ferramenta, tranquilo? Na, naquela apostila que está disponibilizada lá no ambiente das atividades, a apostila de Dev C++, ele dá alguma explicação a respeito do como é que é feito, né, a programação. Eu vou resumir aqui, mas tem um conteúdo mais detalhado nesse material que foi disponibilizado lá, que aí depois vocês podem fazer consulta, né? Bom, mas basicamente, quando a gente trabalha com um programa em C++, todo programa em C++ é considerado uma função. O que significa isso? Que é considerado uma função. Toda função normalmente tem um resultado, uma resposta a uma função. Por exemplo, quando você usa uma função no Excel, só exemplificando aqui, deixa eu pegar aqui rapidamente. Quando você usa uma função no Excel, digamos, eu vou colocar um valor aqui, um outro valor aqui, aí eu vou usar uma função, vou usar a função soma, por exemplo. Vou usar a função soma. Usando a função soma e pegando as duas células, né, que estão colocadas aqui, observem que eu usei uma função, eu coloquei no Excel igual, soma, A1, B1, que seriam as duas células envolvidas aqui na somatória, e ela me deu como resultado um valor. Então isso é uma função, porque eu vou ter como resultado um determinado valor. E assim é considerado qualquer programa em C é considerado uma função. Eu sempre vou ter como retorno um valor. Muito embora, né, o zero, né, também, ou seja, o retorno de nada, né, também é considerado uma função. Então, a gente vai verificar aqui, no momento que a gente estiver construindo a nossa estrutura do programa, a gente vai utilizar funções e que nem sempre essa função, o retorno vai ser um valor assim para ser manipulado. Em geral, às vezes você tem um valor que não vai ser manipulado. Bom, mas para que você possa utilizar o Dev C++, você precisa estruturar o programa colocando algumas coisas básicas que são obrigatórias, tá? Eu vou escrever aqui e depois eu vou explicar cada item, né, que a gente vai utilizar. Só acompanhem aí.
Muito bem, vamos discutir agora esses itens que eu coloquei aqui, tá? Bom, primeiro iniciando com os comentários, né? Algumas empresas são muito rígidas no momento que cada programador está elaborando os códigos, né, dos programas que vão ser utilizados, para que esses códigos sejam sempre documentados, né, com inserção de informações, né, que servirão para que um outro programador, no momento que abrir o código fonte, ele possa entender, né, aquilo que está sendo disponibilizado naquele código. Então, no C++, você tem duas formas de fazer a inclusão de comentários. Você pode fazer um comentário de blocos, como esse que está aqui, da linha 1 até a linha 5, onde eu inicio com barra asterisco e termino com asterisco barra. Então eu posso incluir tudo que eu coloco aqui é um bloco de informações e ele não vai ser considerado para efeito do programa, né? Ele serve somente para que o programador saiba o que está sendo disponibilizado aí de informação referente a uma parte do código dentro de um programa fonte. Depois, o outro tipo de comentário é o barra barra, né? É o comentário de linha. Diferente do comentário de bloco, o barra barra ele vai considerar que o que eu estou colocando é um comentário a partir da barra barra para a direita até o final da linha. Então tudo que eu colocar, né, a partir do barra barra à direita até o final da linha é um comentário de linha. Então ele inicia e termina quando termina a linha. No momento que eu passo para uma outra linha, ele já considera como se fosse um comando. Então eu posso, né, fazer a inserção de comentários. Não é obrigatório, né, a inserção de comentários, como eu falei. Em geral, algumas empresas elas se colocam, né, como obrigatoriedade dentro dos códigos que são criados, seja qual for a linguagem, para incluir comentários a respeito de explicação de determinada parte do programa, para que você possa documentar, né, e qualquer um que abra lá o código fonte consiga entender aquilo que está sendo colocado. Então eu coloquei um comentário de bloco aqui no início, né, colocando informações a respeito do que é o programa. Coloquei vários comentários de linha, né, informando aqui o que significa cada uma delas. Bom, no primeiro, aqui colocado, onde inicia com a cerquilha, né, ou vulgarmente conhecida como hashtag, jogo da velha, tem uma série de nomes aí, né, que são colocados aí para cerquilha, mas serve exatamente para fazer o seguinte. Observem que tem lá a cerquilha, a palavra include, de incluir, né, fazer a inclusão, e o nome de um arquivo, tá? O nome de um arquivo. Agora, para que serve isso, né? Para que serve a inserção dessas informações? Bom, algumas coisas na linguagem C++, algumas coisas já estão prontas, né? Você não tem a necessidade de criar códigos para poder fazer o uso, né? Para você fazer o uso. Então, algumas coisas já estão prontas, né, para você somente utilizar. Por exemplo, eu não preciso criar nenhum código para poder utilizar e manipular o teclado, né? Tudo que eu preciso para fazer manipulação usando os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída, como por exemplo o teclado e o monitor, tudo já está pronto, né? Então, quando eu coloco a inserção do arquivo IOStream, o IO vem de input, output e stream vem de fluxo, né? Ele vai me permitir, né, fazer uso dos dispositivos de entrada e saída, né? Basta eu usar os comandos, né? A gente vai ver alguns comandos que são utilizados como de entrada e saída. Então eu consigo usar os comandos sem precisar colocar código algum em razão
desse arquivo, que vai ser inserido, por isso que é chamado de arquivo de cabeçalho, vai ser inserido no momento que eu compilar esse arquivo, né? Que eu for transformar esse arquivo em uma linguagem de alto nível que eu estou utilizando, próxima da linguagem humana, para um arquivo com a linguagem de máquina. Então esses arquivos vão servir para isso. Tem vários arquivos, né, que podem ser utilizados com funções já previamente definidas. Por exemplo, tem o arquivo math.h, por exemplo, com todas as funções matemáticas. Então, se eu quiser utilizar uma função matemática que já esteja pronta, por exemplo, para cálculo de raiz quadrada, cálculo de logaritmo, cálculo, qualquer outra função matemática já tem pronta. Basta eu fazer a inserção da include math.h. Isso vai depender de cada programa, obviamente. Com certeza, entrada e saída normalmente vai ter, né? Dificilmente você não vai ter um programa que não tenha entrada e saída, por isso que normalmente, né, você usa o IOStream, que fatalmente você vai usar o teclado e o monitor para poder fazer a exibição. Um outro arquivo que eu gosto de utilizar aí já está relacionado muito à linguagem que a gente vai estar utilizando no momento que a gente está fazendo a escrita das palavras, né? O loqueio.h ele tem a ver com o uso de caracteres especiais da língua portuguesa. Como as informações a gente vai inserir, né, textos, né, usando a língua portuguesa, aí dentro da língua portuguesa tem caracteres especiais do tipo cedilha, atil, o E acentuado, o A acentuado, né? Então, para que esses caracteres especiais possam ser exibidos de forma correta, no momento que estiver exibindo o resultado, aí eu necessito, né, include desse arquivo que vai justamente manipular essas informações referentes especificamente à língua portuguesa. Aí a gente vai ver um comando aqui que eu vou colocar, deixa eu colocar logo, para que a gente possa utilizar o bloqueio. Pronto, eu já estou setando aí, eu coloquei o arquivo de cabeçalho, né, do bloqueio, para poder utilizar as informações do bloqueio.h, e eu estou configurando aqui para poder utilizar, né, palavras com letras, acentos, caracteres especiais da língua portuguesa, tá? Obviamente, como eu falei anteriormente, não é obrigatório, né, você utilizar, só para poder apresentar um resultado satisfatório. No momento que você estiver exibindo o resultado e tiver, né, essas letras acentuadas, possa exibir de forma correta, né? Porque senão ele vai exibir um caractere diferente lá na hora da exibição do resultado. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá ok. Tranquilo? Beleza. Bom, depois o uso do ambiente de nomes, né? O ambiente de nomes. Definição do ambiente de nomes. No C++, ele é dividido em várias categorias ou em vários ambientes, né? Como ele costuma chamar. E nesses ambientes, cada ambiente usa um conjunto de comandos específicos, né? A gente vai utilizar o ambiente de nomes padrão. O STD aqui vem de Standard, que é o padrão, né? O ambiente de nomes padrão. Então, para evitar que eu, na hora de colocar um comando, por exemplo, um comando de entrada, eu uso o CIN, o CIN. O comando de saída eu uso o COUT, o COUT. Então, em vez de eu ter que dizer
qual é o ambiente de nomes que eu vou estar utilizando dentro de cada comando, eu já defino, né, o ambiente de nomes padrão, que é o que a gente vai utilizar aqui. Eu posso dizer para vocês que dificilmente, né, alguém usa um outro ambiente que não seja o padrão, né? É só para programas muito específicos é que usam outros ambientes de nomes que são disponibilizados na linguagem C, né? Em geral, a maior parte dos casos você vai utilizar o ambiente de nomes padrão. Só em programas bem específicos na área de engenharia e tal é que usa outros ambientes de nomes para que você possa usar comandos específicos daquele ambiente de nomes que está sendo trabalhado. Tá? Então a gente vai utilizar sempre, né, o ambiente de nomes padrão e por isso vai precisar sempre ter, né, nos nossos programas essa informação aqui para definição do ambiente de nomes. Muito bem. Como eu falei para vocês, todo programa na linguagem C é uma função, né? Então, essa função aqui ela é obrigatória, a função main, né? Que fazendo uma tradução aí bem direta seria a função principal, né? A função principal. E essa função, né, inicia abrindo chaves e termina aqui com o fecha-chave, né? Essa função principal, tá? Então, tudo que a gente vai colocar dentro de um programa, a gente vai colocar, né, entre essas chaves aqui, né? A gente vai chegar em um momento, quando a gente estiver trabalhando aí com funções e procedimentos, né? A gente vai trabalhar com funções que vão ficar fora desse escopo. Isso aqui, ó, daqui do main, da linha 9, vou só marcar aqui, da linha 9 até aqui na linha 13, da função principal, que iniciou com abre-chave e terminou com fecha-chave, isso aqui é chamado de escopo. Deixa eu colocar aqui. Escopo. Dentro desse escopo, tudo que eu colocar aqui dentro só vai ser conhecido aqui dentro. Eu tenho normalmente dois tipos de escopos, tá? O escopo pode ser local ou pode ser global. Ora, o que seria isso? Eu poderia, por exemplo, fora aqui da função principal, eu criar uma variável. Eu poderia fazer isso. Poderia colocar, por exemplo, int a. Vou criar aqui uma variável fora da função principal. Observe que ela não está aqui dentro, né? Ela está aqui fora. Aqui fora, ela tem um escopo ou uma abrangência global. Global. Quando eu declaro aqui fora, o escopo é global. Ou seja, tudo que está aqui fora vale para qualquer função que eu esteja aqui dentro do meu programa. Porque eu poderia ter, além da função principal, eu poderia aqui ter outras funções aqui embaixo. Então, essa variável ela seria conhecida por todas as funções que estariam aqui embaixo, porque ela teria um escopo global. No momento que eu coloco uma variável aqui dentro, entre as chaves aqui, ó, da função principal, eu crio uma variável aqui int q, por exemplo. Já esta variável aqui, ela tem um escopo ou uma abrangência local, ou seja, ela só é conhecida aqui dentro, entre as chaves do início da função até o final da função. Agora, nesse início, nós não vamos usar nenhuma variável com escopo global, tá? Porque a gente está iniciando. Lá quando tiver em subdivisão de programas, né, funções e procedimentos, a gente vai usar, ou pode utilizar, né, alguma variável do tipo global, né? Mas por enquanto a gente vai usar todas as variáveis com escopo ou abrangência local. Tudo que a gente vai criar localmente, né, dentro da função principal.
Tudo bem até aqui? Sim. Escopo local, abrangência local. Muito bem. Depois da função principal, abre chaves, né? Aí aqui eu coloquei a configuração para que a gente utilizasse as informações, né, na língua portuguesa, ou seja, no momento que eu colocar um texto para ser exibido na tela com acentos, né, vai aparecer, né, de forma correta, só serve para isso, é bem específico, né, para executar essa tarefa. E aqui é o fim da função principal, ok? Essa estrutura, né, sem a obrigatoriedade de colocar ou não comentário, a gente vai utilizar sempre, né, para todos os nossos programas, a gente vai utilizar esse tipo de estrutura. Bom, eu comentei quando eu estava mostrando lá a planilha do Excel, né, que sempre o resultado de uma função, né, é um número, né, ou tem um valor, né, tem um valor. E aqui, né, não tem nada retornando, né? Vocês vão encontrar, inclusive no material que eu disponibilizei, é muito comum vocês encontrarem exemplos onde tem aqui na frente da função principal a palavra int. Muito embora eu costumo não escrever essa palavra, a função principal é sempre do tipo inteiro. É sempre do tipo inteiro. Quando a gente estiver mexendo lá com funções e procedimentos, a gente vai compreender melhor essa história do tipo, né, da função, tá? Então, ter ou não a palavra int na frente aí não vai influenciar. Toda vez que não tiver a palavra int, vai estar subentendido que a função é do tipo inteiro, né? Então eu posso escrever a informação int, como vocês vão ver em alguns exemplos, né? Vocês vão encontrar aí pela internet a palavra int. Aí em geral vocês vão encontrar assim, né, também a palavra int e aqui um retorno de um valor. Aí não está retornando nada, né? É muito comum vocês encontrarem, né, alguma coisa assim na internet, né? A palavra int e sem retornar nenhum valor. Mas é só uma questão de escrita, tá? Às vezes utilizando, por exemplo, compiladores C++ no Linux, por exemplo, você vai ser obrigado a colocar a palavra inteiro e colocar o retorno igual a zero, que significa a mesma coisa do que não colocar nem a palavra inteiro e nem o retorno usando no Windows aqui que a gente está colocando. Tranquilo? Deixa eu salvar agora essa estrutura. Eu vou chamar de programa exemplo. Programa exemplo. Eu estou salvando aqui os documentos. Aí aparece aqui, né, o nome do programa que foi salvo. E já com isso que está aqui, observe que não tem nada, né, de programação aí, só tem uma estrutura da linguagem C, já dá para mim fazer a compilação e a execução desse programa. A compilação compilar é você transformar essa estrutura utilizando uma linguagem de alto nível, uma linguagem próxima da linguagem humana, para uma linguagem de máquina. Não, não acontece só isso, né? Lá no material que eu disponibilizei lá para vocês, vocês vão ver que tem uma sequência, né, de execução. Então, é feita uma compilação, é feita a inserção dos arquivos de cabeçalho, todas as informações desses arquivos são inseridas dentro do seu programa, é feita uma link edição, que é a fazer a inserção de algumas bibliotecas que o seu programa vai utilizar, para finalmente ele gerar o arquivo executável, né? A gente costuma resumir muito, né? Mas acontece muita coisa e lá vocês vão ver que tem toda uma sequência, né, de algumas coisas que vão acontecer. É que assim, para você não vai ver isso, né? Mas vai acontecer por trás até gerar o executável, né? E ele salva o executável exatamente onde eu salvei lá o meu programa fonte. Então esse daqui é o meu programa fonte, né?
Por enquanto não tem nada, né? Eu não coloquei nenhum comando, nada, 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 mas já é possível, né? Eu compilar e executar o meu programa fonte, né? Se não acontecer nenhum tipo de erro, ele vai mostrar a resposta, né? Vejam que ele mostra aqui o caminho, né? Onde foi salvo, o nome do programa, né? Observe programa exemplo.exe e ele colocou aqui, né, que foi processado, quanto tempo, né, demorou e retornou um valor igual a zero. Observe aqui que ele colocou, né, retornou um valor igual a zero. É que lembrem, né, toda função retorna um valor, né? Não voltou nada aí. E não tem nada realmente, né? Não tem valor nenhum colocado aí. Então essa estrutura, obviamente sem os comentários, né, que eu estou colocando aqui só para a gente servir de base, né, para o nosso estudo, e vai ficar disponível depois para vocês, é o que a gente sempre vai utilizar nos nossos programas. Tudo bem até aqui? Sim, professor. Eu acho que saiu um, né? Só tá o Pedro e a Aline. Acho que caiu a. Eu não estou vendo, deixa eu ver aqui. Bom, como está salvando, né? Vamos agora então, a gente vai deixar, vai começar agora então a fazer a transformação dos nossos algoritmos em um programa, né? E fazendo a devida codificação aqui, utilizando um exemplo. Eu vou pegar como primeiro exemplo um exercício lá da primeira lista, né? Todos estão vendo aí a página do Word aberta? Tranquilo? Sim. Beleza. Muito bem. Fazer um algoritmo para receber um valor em dólar e converter esse valor em real, né? Essa é a tarefa lá que foi colocada, né? Então eu vou iniciar o meu programa. Ora, para fazer um algoritmo para receber um valor em dólar e converter esse valor em real, aí vamos analisar como informação de entrada, né? O que eu vou precisar para efetivamente resolver esse problema? Para fazer essa conversão de um valor em dólar e converter esse valor em real. O que vocês acreditam que eu preciso que o usuário me informe obrigatoriamente para poder resolver esse problema? O que vocês acham? Quais as informações são necessárias para que efetivamente eu possa resolver esse problema? Alguma ideia? Estão me escutando? Ainda estão por aí? Sim, professor. E aí, alguma ideia? Eu quero Vai pegar um ter que. valor em dólar e converter esse valor em real. Quais as informações eu preciso que o usuário me diga para que eu possa cumprir essa tarefa? Precisar saber o valor Valor do dólar em reais. Oi? Valor em? Em reais. É onde eu quero chegar, né? Bora colocar uma situação mais prática, né? Digamos que eu resolva, né? Dar um presente para vocês de Natal, né? Que vai ser um valor em dólar. Aí eu pergunto para vocês, mas aí olha, só vai receber esse valor se me disser quanto vale em real. Aí o que você vai perguntar para mim? Melhorou? Piorou? E aí? Olha, eu vou dar um valor em dólar para cada um. E só vai ser entregue se vocês me disserem quanto vale em real. E aí? Qual vai ser a pergunta aí para? O que vocês precisam saber para poder fazer a conversão? Alguma ideia? Quanto tá o dólar?
quanto está o dólar? Ah, então seria, acho que a cotação. Vou colocar cota. Beleza. Quanto está o dólar? O que mais que vocês precisam saber? Cota do dia, né? A cotação do dia. O que mais? Eu quero saber quanto vai ser em real. O que mais? Só isso? Só sabendo a cotação em dólar? É o suficiente? Sim ou não? O que vocês acham? Alguma ideia? Silvia, Aline? Acho que sim, professor. Tá, então vamos lá. Real, dólar e cotação, né? Oi? Real, dólar e cotação. Esses três. Não, porque assim, inicialmente a gente verifica só o que eu preciso, tá certo? Real é o resultado final que está se querendo, beleza? É o cálculo, beleza? Aí para chegar nesse cálculo, que informação eu preciso receber de vocês ou do usuário para que eu possa fazer essa conversão? Aí é a cotação, eu preciso saber a cotação do dia. Que outra informação eu preciso? Por exemplo, eu vou colocar aqui, olha, a cotação do dólar hoje é 5,80. Faça aí a conversão. Vocês podem resolver? Entenderam a pergunta? Eu quero que você esqueçam o algoritmo por enquanto. Faça a conversão para mim. Aí aqui foi colocado que eu só preciso da cotação. Tendo a cotação eu consigo resolver. Aí eu estou dando a cotação, é 5,80. Converta aí agora. Dá para fazer? Ou está faltando alguma coisa? Alô? Planeta, Terra? Oi, Estão professor, por aí? acabei de voltar aqui, a internet está caindo. Tranquilo. Ó, nós estamos fazendo o algoritmo para receber um valor em dólar e converter esse valor em real, tranquilo? Aí eu estou fazendo a pergunta: quais informações são necessárias que eu preciso que o usuário me diga para poder executar essa tarefa? Aí uma nós já descobrimos, olha, eu preciso saber a cotação do dia. Será que só com a cotação do dia eu consigo resolver? Aí eu dei um exemplo, olha, a cotação do dia é 5,80, pronto, resolva. Dá para fazer? Dá. Tá, então faça, me diz aí, quanto é? Espera aí, deixa eu ver aqui. Foi eu que fiz essa. Oi? Deixa eu abrir aqui meus arquivos. Uhum. Ó, mas eu estou discutindo o seguinte: quais informações são necessárias para que o usuário me diga para que eu possa resolver o problema? Aí uma informação é a cotação. Aí eu estou perguntando, só essa informação é suficiente para me fazer a conversão? Aí eu coloquei como exemplo, olha, vamos imaginar que a cotação é 5,80. Faça agora a conversão. Você consegue resolver? Acho que sim, né? Pois é, então me diga, eu estou dando um exemplo. 5,80. Quanto vai ser em real? 5,80. É. Quanto vai dar em real? A cotação do dólar é 5,80. Isso. Aí eu quero que você, já que disseram que basta a cotação, eu estou dando a cotação, 5,80. Diga aí quanto é em real. É 11,60? Oi? 11,60 Não entendi. para real? 11,60? Mas 11,60 é o quê? Dá para converter de dólar para real? Beleza. Aí eu já tenho a cotação.
Aí eu pergunto para você, eu falei quanto era em dólar? É isso que eu ia falar. É preciso da quantidade em dólar, né? Ah, No caso aqui, professor, que eu tá. coloquei o valor. Eu Precisa coloquei. da quantidade em dólar. Sem a quantidade em dólar, eu não vou conseguir resolver, né? Não posso adivinhar, como já adivinharam aí. Olha aí, tá vendo só? Já até adivinharam 11,60, mas 11,60 é o quê? $1, $2, $10, $20, $100? Eu tenho que dizer a quantidade. É outra informação necessária para que eu possa resolver. Eu vou chamar de dólar, tá? Seria o valor em dólar, ok? Se eu tiver essas Ok. duas informações, aí eu consigo resolver, beleza? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Então já posso colocar aqui, né? Ó, real, a cotação e o dólar. Beleza. Aí agora sim, né? Se eu imaginar aqui que eu vou fazer. Agora, bora fazer a entrada de dados desses dois valores, tá? Eu vou escrever aqui. Pronto, agora. Então, agora eu vou melhorar o exemplo, né? Eu criei a variável cota para armazenar a cotação, eu criei a variável dólar para armazenar o valor. Aí vai ser solicitado o valor da cotação, aí eu dei como exemplo 5,80, aí ele vai ler a informação da cotação e armazenar em cota. Depois, assim, o valor, perdão, aqui é o valor. Então deixa eu ajeitar. Fazendo a correção. Aqui é o valor em dólar. Pronto. Agora sim. Criei duas variáveis, uma para armazenar a cotação do dia e a outra para armazenar o valor em dólar. Depois, digite o valor em dólar. Quantos dólares eu quero converter, né? Aí, por exemplo, $100. Aí eu digito lá o 100, vai ser armazenado na variável dólar. Depois, informe a cotação do dia. Aí o usuário lá informa 5,80. Aí o valor vai ser lido e vai ser armazenado em cota. Aí agora, como eu faço o cálculo do valor que vai ser em real? Como é que fica a fórmula matemática para fazer essa conversão? É o dólar multiplicado pela cota, pela Beleza. cotação. Dólar multiplicado pela cota. E a resposta vai ficar onde? Aí assim, né, que eu coloquei o prima, aí Oi? Ah, eu coloquei o já prima, colocou. Tá. em prima, né? O valor em reais é assim, uma resposta bem simples. Sim, Você colocou assim? sim, foi assim que eu coloquei. Só que no Beleza. lugar de dólar, eu coloquei valor. Ah, não. Com Não deu relação para entender. ao nome da variável, não tem problema, tá? Por Assim, exemplo, aqui em vez de dólar, você usou a palavra valor, valor. né? Foi. Tranquilo, Aí, sem em bronca. cima, né, que eu perguntei. Beleza, mas ficou dentro da ideia. Aí não Isso. criou nenhuma variável para poder armazenar o resultado, né?
Não, professor, porque eu tentei, mas não consegui, porque como eu disse para o senhor na segunda, ou na terça, né? Assim, né, que eu uso o programinha. Não sei Certo. porque dava erro. Aí foi que eu fiz dessa forma aí, passando a Pois vírgula, é. né? E concatenando. Aí deu certo. É Aí eu não assim, entendi. assim funciona, tá? Mas eu poderia fazer Hum, assim também, ó. Eu poderia criar uma variável chamada de real, por exemplo. Vou colocar aqui, peraí. Real. Aí depois da informação do dólar, aí eu colocaria real, recebe, aí o a multiplicação e depois aqui a palavra real. Mas Poderia foi assim também, que eu tentei, professor. pois é, Programar na rodada. poderia fazer assim Aí deixa eu lhe também, falar tranquilo? uma coisa também, né? Que eu fui para assim, né, que eu fui usar, que a palavra é Isso. real, não permitia palavra Ah, reservada. tá. É porque real é com certeza uma palavra reservada lá do Isso. programinha, né? Isso. É, Eu já e fiquei lembra, e alerta já, lembra, né? isso, e lembra que palavras reservadas não podem ser utilizadas para nome de variável, né? Em Uhum. qualquer situação, Uhum. né? Tá Ok? bom. Bom, então Ok. está aqui o nosso algoritmo, tá? E a gente agora vai converter o nosso algoritmo, né, na linguagem de programação utilizando o C++, tudo bem? Aí eu vou copiar isso daqui, aí eu vou colocar lá no nosso algoritmo para que a gente possa fazer a conversão e eu vou deixar como comentário para que a gente veja como eu vou fazer a conversão lá, tá bom? Só um pouquinho. Voltei lá para o C++, vou colar aqui o algoritmo e eu vou colocar como comentários as linhas do algoritmo, fazendo a conversão logo em seguida, tá? Bom, então como é que fica a linha real, cota e dólar no programa em C? É por isso que a gente faz algoritmo, né? Quando a gente faz algoritmo, a ideia é justamente você facilitar no momento de codificar, porque você não precisa, por exemplo, pensar na lógica no momento que vai programar, né? Se você tem um algoritmo pronto, como nós fizemos aqui, e a gente sabe que esse algoritmo funciona, bora verificar rapidinho para ver se esse algoritmo funciona. Bora colocar aqui as variáveis, tá? Bora colocar aqui as variáveis. Eu vou chamar aqui de cota. Aqui vai ser a variável cota. Eu vou criar outra que eu vou chamar de dólar. A gente vai fazer. E vou criar outra que eu vou chamar de real. Pronto. Aí a gente vai executar o nosso algoritmo, tá? Eu vou marcar as linhas conforme eu vou executando. Isso aqui se chama, o que a gente está fazendo, se chama teste de mesa, tá? Vamos fazer o teste de mesa desse algoritmo, beleza? Vamos fazer o teste de mesa. Bom, no momento que eu leio esta linha aqui, eu vou marcar ela aqui, ó, real, cota, dólar e real, que está em letra maiúscula aqui, ele vai criar na memória do computador três variáveis, uma chamada de cota, outra chamada de dólar, outra chamada de real. E lá dentro, né, ele vai poder armazenar valores do tipo real, conforme está estabelecido aqui. Beleza? Vamos fazer a nossa tela do computador aqui. Ctrl C, Ctrl V. Opa. Vou fazer a tela do computador aqui. Vamos fazer a tela do computador. Aqui é a tela do nosso computador, que a gente vai utilizar para executar a tarefa. Muito bem.
Muito bem. Então, criou as variáveis aqui. Próxima linha, em execução. Imprimir e digite o valor em dólar. O que, que vai acontecer com este comando? Lá no monitor do usuário vai aparecer exatamente, né, esse texto que está aqui. Aí lá no monitor do usuário vai aparecer exatamente o texto que está aí e vai aguardar que o usuário digite alguma coisa, né? O valor em dólar. Aí quanto, né, que você quer converter? Aí eu, por exemplo, vou colocar $100. No momento que o usuário teclar Enter, o que, que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável dólar. Então, o 100 vem para cá. O 100 vem para cá. Então, é isso que acontece no momento da execução. Próxima linha. Imprimir um texto entre aspas. Informe a cotação do dia. O que, que vai acontecer? Exatamente o texto que está aqui vai ser exibido na tela. Informe a cotação do dia. Aí o usuário vai colocar lá 5,80, por exemplo. No momento que o usuário teclar Enter, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável cota. Então, os 5,80 vem para cá. Próxima instrução. Real recebe dólar vezes cota. Um comando de atribuição. O que, que vai acontecer? Ele vai fazer o cálculo que está aqui no lado direito, pegar o resultado e armazenar na variável aqui do lado esquerdo. Então, ele vai pegar o valor que está na variável dólar, que nesse momento é 100, multiplicar pelo valor que está na variável cota, que é 5,80, 100 vezes 5,80 vai dar 580. Aí a resposta deste cálculo, ele vai armazenar na variável real, 580. Em seguida, ele vai mostrar na tela, esse texto que está entre aspas, Ctrl C, Ctrl V, seguido do que? Do conteúdo da variável real. Quanto é que está na variável real? 580. Fez a conversão? Fez. Então a gente sabe que o algoritmo está funcionando, né? Porque a gente fez a verificação aí de todo o programa. Tudo bem? Deu para acompanhar? Sim. Beleza. Sim. Beleza. Então agora a gente vai fazer a conversão na linguagem C, né? Na linguagem C++. Vamos fazer a conversão. A primeira linha é real, cota e dólar. Veja como fica fácil agora, né? Porque a conversão é só substituição de comando, né? Em vez de real, 2 pontos, vai virar, tudo minúsculo, float. E seguido dos nomes das variáveis. Então vejam que eu só fiz, então vai ficar float, sem os 2 pontos, e o nome das variáveis. Exatamente como estava no algoritmo. Ok? Segunda linha do algoritmo, vou fazer a conversão desta próxima linha aqui. Fazer a conversão dessa próxima linha aqui. Imprimir, digite um valor em dólar. Como é que fica lá no programa? Vai ficar cout, fluxo à esquerda, seguido do texto que eu quero que exiba na tela, que é esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Termina com ponto e vírgula. Então vejo que o imprimir virou cout, o parênteses virou fluxo à esquerda, né? E exatamente o texto que está entre aspas aqui colocado, foi colocado lá. Próxima linha, ler dólar. Como é que vai ficar isso daqui? Vai virar
copiar aqui. O comando de entrada vai virar sim, fluxo à direita, seguido da palavra que é o nome da variável, dólar. Então a conversão é bastante simples, né, no momento que eu estou fazendo a codificação. Por isso que serve o algoritmo, né? Eu posso converter para qualquer linguagem. Próximo, entrada de dados de novo. Aí tem um texto, aí de novo. Imprimir é Cout, fluxo à esquerda. E mais o texto que está entre aspas. Ctrl C, Ctrl V. Termina com ponto e vírgula. Próxima instrução, o ler cota. O ler cota, que é a entrada de dados, sim, fluxo à direita e o nome da variável, que é cota. Próxima instrução é o dólar recebe cota. É uma expressão, né? Uma expressão. Aí a expressão vai ficar assim, já que é muito parecida, né? Real. O recebe vai virar igual e o resto é igual. O resto é igual. Então eu troquei a seta para a esquerda pelo igual, que é o comando de atribuição na linguagem. E depois é uma mistura, né, de comando de saída com texto e mais o resultado, né? O imprimir a gente já sabe que é Cout, fluxo à esquerda. Aí eu vou pegar aqui o que é que vai ser exibido. Ctrl C, vou aproveitar, né? Ctrl V, vai sair o texto, aí fluxo à esquerda para continuar a palavra real. Aí o que vai mudar é aqui no final, tá? Porque eu vou colocar um fim de linha, que é o endline. Um fim de linha. O fim de linha é como se fosse um enter, tá? Então vejam que ficou o imprimir é o Cout, aí fluxo à esquerda. Aí aparece o texto que vai ser exibido. Depois eu concateno com fluxo à esquerda de novo o conteúdo da palavra real, da variável real, seguido com fluxo à esquerda com um fim de linha, o endline. É como se fosse o enter, né? Colocado aqui. Aí terminou a codificação. Deu para acompanhar aí a codificação? Tranquilo? A codificação do meu programa. Bem fácil. Tranquilo. Tranquilo, né? Bom, e agora eu vou ver se funciona, né? Eu vou compilar para saber se tem algum problema na compilação. Se não tiver nenhum problema, né, ele vai mostrar que não houve erros, né, na compilação. Já que não houve erros na compilação, eu já posso executar. E vai ter que acontecer exatamente como nós previmos, né, no momento que nós fizemos o teste de mesa, né? Ok? Então vamos lá, vou compilar agora. Ó, digite o valor em dólar. Aí eu vou colocar o valor 100, vou teclar Enter. Informe a cotação do dia. Aí a diferença aqui é porque como a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando é baseada no sistema métrico e decimal americano, o separador decimal americano é o ponto, né? Então eu não vou poder usar vírgula aqui, né? Porque o separador americano é o ponto. Então vou ter que usar 5.80, que é o separador decimal americano. Aí ele colocou a resposta. Ficou exatamente igual o que a gente previu lá no nosso teste de mesa. Eu Sim. vou copiar aqui.
colocar lá no arquivo do Word essa resposta, que a gente vai disponibilizar depois. Tudo bem? Tranquilo? Então Sim, tranquilo. terminamos aí a... Não é muito fácil programar? Barbada, né? Não? Beleza, É tranquilidade. muito fácil, né? A gente faz... Aquela A gente... coisa, né? Isso. Diga lá. Mais ou menos. Ah, tá. É assim, é por isso que você faz o algoritmo e a história do teste de mesa, né? Porque para você já identificar todos os erros que podem aparecer, né? Você identificando os erros que possam aparecer, você tem possibilidade, né, de consertar e tal. Porque sai mais barato você consertar enquanto está só na escrita do que depois um programa pronto, né? Às vezes, programas prontos você tem que refazer praticamente todo, né? Vou dar um exemplo, né? O IFPA utilizou por muito tempo um sistema chamado SCA, que foi feito, por exemplo, em Delphi, que usava, por exemplo, uma plataforma numa rede local, não usava na internet, como é hoje praticamente todas os programas de computadores são disponibilizados pela internet e tal, e simplesmente não deu para reutilizar nada, né? Alguns dados foi até possível você conseguir fazer a importação, mas praticamente não foi possível reutilizar nada do programa, tem que fazer um programa praticamente novo, né, para poder disponibilizar para os usuários que a gente usa hoje, né, um desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o SIGA, que também é o mesmo da UFPA, vários institutos federais e universidades federais utilizam esse programa porque realmente foi muito bem feito, muito bem organizado e é utilizado até hoje. Então é por isso que a gente faz o algoritmo. Aí eu estou deixando aqui, né? Eu vou deixar o exemplo aí da conversão para poder que a gente verifique aí e veja como foi feito. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Sim, é tranquilo. Bom, o outro eu vou utilizar um programa que a gente já fez, tá? A gente já fez um programa. Deixa eu pegar aqui ele. Que foi um programa daquele utilizando a seleção, né? Tá aqui. A gente fez na aula passada, né? Esse algoritmo, lembram lá? A gente fez o teste de mesa. Eu já até disponibilizei lá no material. Eu já disponibilizei aquele material, o arquivo que a gente utilizou na aula passada, para poder fazer um exemplo, né, de seleção, tá? Então a gente vai fazer agora um algoritmo para ler 3 valores inteiros e determinar e imprimir o menor deles. Como nós já fizemos, né, o algoritmo, aí a gente vai só fazer a conversão. Aí eu vou copiar aqui o algoritmo. Ah, sim, vamos lá então para a parte de programação, né? Bom, inicialmente eu vou só criar aqui um novo arquivo fonte, tá? A gente vai trabalhar sempre com arquivo fonte, um novo. Eu vou pegar aqui a parte que a gente vai... Não, eu vou fazer aqui a parte básica aqui que a gente vai utilizar sempre. Eu vou fazer de novo aqui, tá? Acompanhe aí. A primeira include, né? IOStream. A segunda include o loqueio. Definição do ambiente de nome. Função principal. A
configuração do bloqueio para exibir as palavras acentuadas na língua portuguesa, beleza? Tem um comando que você pode utilizar, que também você pode verificar, é um comando de pausa, né, que normalmente fica no final, né? Eu vou usar como exemplo o anterior, só porque já está pronto lá, para ser mais rápido, que é o comando é o System Pause que eu coloquei aí, tá? Bom, o comando System, gente, ele pode ser utilizado com qualquer comando do prompt de comandos do Windows, tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui o prompt de comandos. Vou digitar cmd. Ele vai abrir o prompt de comandos, tá? Aqui no prompt de comandos, eu tenho vários comandos que eu posso fazer aqui digitando na mão, tá? Para mim saber quais são os comandos disponíveis, eu vou digitar help. Aí observem a listagem aqui, tá? Ó, assoc, attrib, break, aí cada comando ele mostra a definição aqui, ó, tá? Aí um deles é o pause, que eu estou utilizando lá, né? Vamos pegar aqui, tá aqui, ó, pause. Suspende o processamento de um arquivo em lotes e exibe uma mensagem, tá? Então todos os comandos system, né, usando dentro da linguagem C, eu posso usar qualquer comando desse daqui, né, para executar dentro de meu algoritmo ou programa, tá? Isso é bom e pode ser ruim também, né? Porque, por exemplo, eu posso usar algo do tipo, ó, formatar o disco do Windows, né? A ser utilizado. Eu posso usar para formatar, eu posso usar para deletar um arquivo, né? Eu posso copiar, eu posso excluir arquivos, eu posso remover diretórios, eu posso utilizar, né, comandos aqui pesados, né? Então é muito sério, né? Mas aí a gente usa só para fazer a pausa. E a diferença do anterior, nós vimos que no anterior, né? Deixa eu pegar aqui a tela, ó, ele só mostrou o processamento, né, e o valor em real. Aí agora, se eu executar com o System Pause, eu vou recompilar de novo, vou colocar lá para executar. E agora aparece essa mensagem aí, ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Essa mensagem está aparecendo exatamente, né, em razão da inclusão do System Pause que eu coloquei, né? Então, é claro, só vai funcionar se estiver usando um computador. Se estiver utilizando algo no Android, por exemplo, provavelmente não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo? Não é Sim. obrigatório, mas se quiser utilizar, você pode utilizar o System Pause. Eu vou fazer a inserção dele aí para deixar. Muito bem, então vamos colocar então aqui o System Pause também. Bom, aí agora eu vou fazer o mesmo esquema, né? Eu vou pegar o arquivo com as informações do programa, do algoritmo que nós fizemos. Do algoritmo que nós fizemos, para poder fazer a conversão, tá? O algoritmo está pronto, nós já testamos e tal. E a gente vai só fazer a conversão para que vocês acompanhem aí, tá? E eu vou deixar aqui disponível, né? Muito bem, vamos lá. Primeiro, inteiro N1, N2, N3, né? Então vamos ver o que muda. Aqui vai ficar int
e depois N1, N2, N3. Beleza? A declaração de inteiros é só int. O imprimir nós já vimos, né? É só o cout com o texto entre aspas. Fluxo à esquerda, o texto entre aspas, seguido de ponto e vírgula. O ler também nós já vimos, né? É o cin, fluxo à direita e o nome da variável. O imprimir também é a mesma coisa. A entrada de dados também é a mesma coisa. O outro imprimir. E a última leitura. Bom, aí agora tem que se preocupar agora um pouquinho com relação à história da estrutura que vai ficar o se, então, se não, tá? Vai ficar um pouco bagunçado aqui, mas porque eu quero manter os comandos anteriores, tá? Mas vamos colocar a seguinte questão aqui, tá? No momento que eu estou colocando um se, então, se não, o que eu vou precisar analisar sempre, né? Se no então ou no se não tiver só um comando ou um único bloco, eu não preciso abrir e fechar a chave. Por exemplo, aqui neste então, ó, que eu estou marcando, tem um único comando para ser executado. Se só tem um único comando para ser executado, eu não preciso abrir e fechar a chave antes. Não preciso abrir e fechar a chave antes. Mas se eu tenho mais de um comando para ser executado, aí eu vou ser obrigado a fechar a chave. No exemplo que está sendo colocado aqui, nenhum tem mais de um comando. Olha. Nesse então, tem um bloco. Nesse senão, tem um bloco. Nesse então, tem um bloco. Neste senão, tem um bloco. Nesse então, tem um comando. Nesse senão, um comando. Então aqui, neste exemplo que eu estou colocando, em nenhum deles eu vou precisar abrir e fechar a chave. Porque o certo seria assim, ó, eu vou colocar. Deixa eu comentar aqui o se, para ver como é que fica. O se vai virar if. Aí depois abre chaves para todo o comando. O primeiro teste. O E vai virar dois E's comerciais. O segundo teste. E o fecha-chave de tudo. Então vejam que todo o comando aqui em cima, se o primeiro teste e o segundo teste, eu abri uma chave geral para os dois, chave não, parêntese, né, geral para os dois, depois cada parêntese de cada comando separado. Aí eu fiz esse primeiro teste. Aí então, como só tem um bloco, eu não preciso abrir chaves. Aí ele vem para outro C. Aí vai ficar... O C vai virar if. Aqui só tem um teste, né? Aí, então, ele vai executar essa tarefa aqui.
Aí essa tarefa vai virar o imprimir é Cout, fluxo à esquerda. Bom, aqui ele vai exibir o conteúdo das variáveis, tá? Se eu colocar só assim, ó, uma seguida da outra, fluxo à esquerda, fluxo à esquerda, fluxo à esquerda, fim de linha. Se eu colocar assim, uma seguida da outra, os números eles vão ser colocados um ao lado do outro na hora da exibição do resultado. Então, os números um ao lado do outro ficar complicado, que fica parecendo um número só, porque ele vai colocar um seguido do outro. Eu vou colocar um espaçamento, tá, entre os números para poder exibir melhor, tá? Aí esse espaçamento eu vou utilizar um comando barra, que é barra invertida T, que simboliza uma tabulação, aquele símbolo de tabulação. Então eu vou separar cada número com uma tabulação. Então ele vai mostrar na tela o N3, dá um espaço correspondente a uma tabulação, exibir o N2, dá um espaço correspondente a uma tabulação e depois exibir o N1. Tudo bem? E no final da linha, o fim da linha, que é o Enter, para que ele não mostre a informação na tela. Aí depois vem o senão, que o senão é else. Aí eu tenho também um único comando no senão. Que aí vai virar cout, fluxo à esquerda, a tabulação, fluxo à esquerda, o N3, a tabulação, fluxo à esquerda e o último valor. E termina com fim de linha. Pronto, fechou este senão. Aí depois vem outro senão. Else. Aí vem aqui um bloco. Este teste. Se, if, abre parênteses para o geral, porque são dois testes. O E vai virar o E comercial. E fecha o bloco. Fechou o bloco. Se isso for verdade, então outro teste. Aí vai ter um if N1 maior que N2, então este comando. Vou pegar daqui de cima e alterar de acordo com, só para ficar mais rápido. N3 seguido do N1 seguido do N2. Se não, aí o se não é else. Vejo que eu não tenho comando para o então, né? Mas eu tenho para o senão, né? O senão é else, mas para o então eu não tenho nada, é só o comando direto. Aí esse out, aí vai ficar N1, N3 e N2. Aí se não,
else, aí vem um outro se, que vai virar if. Aí, então, não tem comando nenhum para representar. Aí vem outro imprimir. Opa, deixa eu pegar lá de novo. Aí vai ficar N2, N1 e N3. Se não, aí o se não vira else. Aí o comando para o se não. N1, N2 e N3. E na linguagem C++, não tem nem o fim else e nem o fim. Ok? Tudo bem? Deu para acompanhar as substituições? Sim. Beleza. O que eu falo do que quando tem mais de um comando, por exemplo, se algum desses aqui tivesse mais de um comando, eu teria que ser obrigado a abrir chave antes, fazer assim, ó, abrir chave antes e depois fechar a chave depois. Quando tem mais de um comando, eu sou obrigado a fazer isso, tá? Ó, se isso aqui for verdadeiro, então aí faça tudo que isso aqui que está no bloco. Aí, mas eu só sou obrigado a abrir e fechar a chave quando eu tenho mais de um comando. Como eu tenho só um comando ou um bloco, aí é marcado pela linha aqui, ó, um bloco, aí eu não preciso abrir e fechar a chave, tá? Então, vamos ter situações aí onde a gente vai ser obrigado a usar a chave, mas não é o caso neste aqui, né? Bom, então nós fizemos a conversão, eu estou mantendo aqui, né? Vamos utilizar aqui que é o programa usando se. Então, se não, se então se não, aí eu vou salvar e verificar se tem algum problema, né? Eu vou mandar compilar para saber se tem, opa, alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver onde é que foi. O que é que ele não está reconhecendo? Deixa eu pegar aqui a mensagem de erro. Deixa eu abrir aqui todo para a gente ver. Qual é a mensagem de erro que está dando? Se não... Ah, eu coloquei... Faltou o fluxo aqui, né? Ó, Cout, fluxo, N2, fluxo, o T, fluxo, o N3, fluxo. Deixa eu ver se não vai faltar para outros, né? Porque alguns eu copiei, né? Aqui, ó. Fluxo, fluxo. Deixa eu ver se foi só aquele lá. Acho que sim, né? Bora compilar de novo para ver se alguma coisa a mais. Aqui faltou só um fluxo. Mais um fluxo. Copiar, colar, dá nisso, né? O erro vai junto para todos. Fluxo e fluxo. Aí, fluxo e fluxo. Aí, agora parece que funcionou, né?
está exibindo mais nenhum programa de erro. Aí vamos verificar se ele funciona. Vou compilar agora e executar. E vai ter que acontecer exatamente como nós fizemos no teste, né? Digite um número, por exemplo, 2, digite o segundo número, 10, digite o terceiro número, 1. Aí 1, 2 e 10. E ele colocou em ordem crescente, né? Bora testar de novo. Vamos ver se funciona para números iguais ou dois números iguais. Também se ele coloca em ordem crescente, ó, funciona, né? Até para dois números iguais funciona. Vou colocar 10, 11, 12. Vou colocar o contrário. 12, 11, 10. Então vejam que está funcionando e a gente já sabia disso porque testou, né? Fez o teste aí. Tá? Então aqui foi feito toda a conversão. Eu estou deixando aqui documentado, mas vocês não precisam fazer isso, né? Obviamente aqui é só para vocês acompanharem e ver como foi a tradução de cada linha dessa aqui colocada, tá? Aí só lembrando que, deixa eu colocar rapidinho aqui, sempre o correto do if é if, a condição que está sendo colocada, condição, seja lá qual for a condição do if, aí então, aí abre chave, aí tem aqui todos os comandos. Isso para quando eu tenho mais de um. Aí depois, se não, else. Aí depois abre chave de novo. E aqui os comandos. Tá? Então, quando tem mais de um, eu sou obrigado a colocar a chave. Seja no então, seja no senão. Tiver mais de um comando, tá? Mais de um comando ou mais de um bloco. Aí eu sou obrigado a abrir e fechar a chave. Neste nosso exemplo que nós vimos, como só tinha um bloco, aí o bloco é considerado isso aqui, ó. Veja que ele coloca uma linhazinha aqui, ó. Isso aqui é considerado um bloco. Aí quando eu tenho só no então, eu tenho um bloco, aí é considerado como se fosse uma coisa só. Dá para a gente ver a referência dessa linha aqui colocada. Aqui dentro do então, um único comando. Aqui dentro do senão, um único comando. Aqui dentro deste se, um bloco. Então, quando tem um bloco ou um único comando, eu não preciso abrir e fechar a chave. Agora, se em qualquer um deles eu tiver mais de um, digamos, se aí alguma coisa vai ser imprimir alguma coisa, se out alguma coisa e depois um cálculo, D, recebe, G, alguma coisa lá. Aí se tiver dois comandos, aí não tem jeito, eu vou ter que abrir e fechar a chave. Onde tiver dois, eu tenho que abrir e fechar a chave, tá? No caso, não foi o caso para este exemplo aqui colocado. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Eu vou depois colocar disponível para vocês, né, esses programas lá no ambiente, para a gente poder trabalhar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, não, talvez. Ainda estão por aí? Agora não, né? Deu para tomar um café de tanto eu falar? Bom, agora é tarefa, né? Tarefa. Aí, assim, eu vou deixar... Quer dizer, eu não vou aprontar hoje, porque hoje vocês ainda têm uma atividade que vocês estão devendo, né? Que é a entrega da primeira lista lá colocada, tá? Mas aí eu vou colocar a segunda tarefa. A avaliação de vocês vão ser essas tarefas, tá, gente? Eu acho que fica melhor aí. O senhor colocou a segunda tarefa. Oi? A segunda lista o senhor já colocou para entregar dia 29. Mas eu vou colocar uma terceira. Porque vai ser justamente o trabalho com a programação, tá?
Ah, tá. Essa segunda lista também ainda não é para entregar em programação? É dia 29. Não, é tudo no algoritmo, tá? Tudo no Tá. algoritmo. A tarefa de programação eu vou colocar agora, tá? Para entregar, olha só, para entregar só no ano que vem, olha o que mais. Só no ano que vem. Aí já vai envolver programação, né? Aí a partir da próxima tarefa já vai envolver programação. Aí, na verdade, vai ser pegar os algoritmos, só que eu vou escolher quais, né? Para colocar um número menor, até porque na programação os programas ficam maiores. Vocês vão pegar alguns algoritmos e fazer a codificação para a linguagem, né? Tá? Essa vai ser a terceira tarefa que eu vou disponibilizar, né? Eu acho que daqui para amanhã já vai estar disponível aí a terceira tarefa, cuja entrega vai ser no ano que vem, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Dá para fazer? Tá dando para fazer os exercícios? Ainda, né? A qualquer momento vocês podem, né, perguntar alguma coisa ou questionar, ou se propor alguma coisa extra, viu? Podem avisar aí. Estou disponível sempre, não só no turno da tarde, mas no turno da noite também, se houver alguma necessidade e vocês, né, tiverem de acordo, a gente pode combinar também, tá bom? Tá bom. Alguma Tá coisa? bom. Tranquilo? Dúvidas, Até perguntas? agora tá. Beleza. Bom, então a gente ainda vai ter aula na próxima semana, somente na terça, tá? Na quinta, dia 24. Aí a gente vai ficar reservado aí pro Papai Noel. Mas na terça-feira a gente ainda vai estar disponível aí no dia 22. Salvo se vocês tiverem algum problema, mas aí é só me avisar e a gente pode recombinar aí, tá bom? Então espero Tá bom. vocês aí Ok. até na próxima terça-feira, no dia 22, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Eu encontro vocês. Só um momento, professor. Pois não. Poderia fazer uma sugestão, por exemplo, assim, né, que eu estava olhando aqui a lista do primeiro, que da primeira atividade, né? Já fiz os meus, já mandei nessa foto, o senhor corrige. Certo. Espero que esteja certo, né? Que passou no programa onde eu Isso. falo. Assim, né? Mas só que eu me propus, né, que fazer dos meus colegas para eu ficar exercitando. Só que teve alguns que eu olhei assim, isso daí não dá não pra mim. Aí, assim, que tal, né? Depois que a gente entregasse, o senhor tivesse algumas dúvidas de alguns lá que a gente Não, propôs. com certeza, Não sei. com certeza. Com certeza. Ok. Tá? E assim, eu espero até que vocês indiquem qual seria interessante colocar em discussão, né? Que a gente pode pegar Ok. o algoritmo e já jogar na linguagem, aí tirando a dúvida direto na linguagem lá, ver onde foi o problema. Isso. Tranquilo? Ok, tá Tranquilo. bom. Então depois que o senhor corrigir, a gente vê aí, né? A gente faz uma votação, sei lá, Beleza. né? Tá? E vê daqueles mais complicados. Vamos fazer assim, cada um pode indicar um logo direto, entendeu? Veja aí dentro da sua lista qual foi o mais complicado Tá. e a gente já faz direto, tá bom? Jogo lá no nosso grupo lá do WhatsApp. Isso. Eu vejo e jogo lá, tá bom? Obrigada. Beleza, tranquilo. Valeu, bom, gente. tchau, boa Muito tarde. obrigado. A gente teve que passar um pouco hoje do horário, né? Mas tá tudo sendo gravado e tá tudo sendo disponibilizado para vocês lá no ambiente, tá? Valeu, Tá até bom. mais. Boa tarde aí. Tá bom, Até pronto. mais. Tchau, tchau. Boa tarde.